Bem-vindo a este vídeo. Este vídeo é uma continuação do vídeo anterior. A Haplogrupo R queimou as florestas e degenerou os solos antes de formar tapetes pretos. Além disso, argumento que a presença de material orgânico, local, o suficiente nos locais onde foram formados tapetes pretos, contendo carvão, teria sido impossível. Porque qualquer quantidade significativa de biodiversidade tipo florestas naturais com material orgânico foi cortada e queimada ou removida, ou já estava ausente antes das extinções. Este foi também o caso de Lommel, na Bélgica, onde as areias sem vegetação e expostas aos ventos iriam derivar e formar as típicas coberturas de areia muito antes da formação dos tapetes negros. Para acontecer que as coberturas de areia cubram a paisagem, as áreas sem vegetação significativa devem ter sido extensas e com os solos severamente degenerados. Não é impossível que o Haplogrupo R tenha protegido suas instalações e habitats espalhando ladrilhos, resíduos e sobras para impedir o avanço das areias flutuantes que são capazes de cobrir casas, comunidades inteiras e infraestruturas. Pode ser muito bem que os tapetes pretos foram formados desta forma. Primeiro extinções e somente depois tapetes pretos. Os esqueletos ou fósseis dessas extinções vêm antes ou embaixo, e separados das tapetes pretos, que cobriram os fósseis e ferramentas de humanos extintos semelhantes a cloves, e animais incluindo a extinta megafauna. Nesses lugares onde apareciam mais tarde as tapetes pretos, os primeiros magdalenianos e humanos semelhantes a cloves estiveram presentes e ativos, mas ainda sem os tapetes pretos. Presumo também que a erosão eólica teria sido menos severa naquela época, antes das queimadas, extinções e degenerações, porque a paisagem e os solos ainda tinham mais de florestas e estavam menos degenerados. Esses lugares, ainda ia se formar os tapetes, quase sem dúvida ofereciam algo especial para essas culturas, e também o Haplogrupo R, que queria tanto estar presente nos mesmos lugares que se esforçou para derrubar e extinguir os humanos semelhantes a cloves, que eram seus concorrentes para este e outros locais. Eu afirmo que vários dos locais ofereciam algo especial para a metalurgia etc. e é por isso que os altos fornos foram construídos em massa e a sobra ou restos foram produzidos em massa, e todos os resíduos industriais acabaram nos tapetes pretos que poderiam ter sido úteis ou necessários também para proteger contra areias flutuantes que foram capazes de cobrir quaisquer edifícios existentes. Quase ironicamente, a combinação de indústria metalúrgica e dunas de areia à deriva continuou até o século anterior. Naquela época não era o corte das florestas por combustível que destruía as florestas e vegetação da região, mas sim os fumos altamente ácidos ou tóxicos da moderna indústria metalúrgica. Desta vez os extensos areais flutuantes não foram resolvidos com tapetes pretos, de resíduos industriais, mas sim com centenas de hectares de tapetes pretos aplicados, com a mesma espessura que os tapetes pretos neolíticos, mas desta vez formados pelos resíduos orgânicos da cidade de Antuérpia. Os resíduos da cidade, em sua maioria orgânicos, foram trazidos para o local de trem. As empresas ferroviárias também tinham interesse em estabilizar as areias flutuantes que atrapalhavam seus serviços nesta e em outras localidades semelhantes em uma ampla região. O tapete preto formado preposicionalmente com lixo da cidade foi necessário para poder reflorestar e estabilizar os solos da região. Hoje, este mesmo local é em parte uma reserva natural também de florestas, mas também um local industrial por razões que não são tão diferentes das razões pelas quais os Magdalenians e Clovis-like o ocuparam no Neolítico e possivelmente muito antes. Mais tarde e por meio de destruição, degeneração, extinção e turnover, também o recém-chegado Haplogrupo R ocupou o mesmo local. Isso pode ser pelo menos parcialmente simbólico para o que nós, humanos, também somos, porque nós, humanos modernos, somos o Haplogrupo R, ou melhor, os descendentes do Haplogrupo R, que transformou todas as pessoas semelhantes a Clovis. Na Eurásia Ocidental, o Haplogrupo R causou o Drias recente e o Holoceno, e causou a elevação dos níveis do oceano em mais 70 metros. Os níveis do oceano já haviam subido com 50 metros naquela época, provavelmente por causa de eventos semelhantes e ainda mais extremos anteriormente. O que aconteceu na Eurásia Ocidental aconteceu antes, como na maior parte do resto do mundo, exceto nesse caso, havia envolvidos vários outros haplogrupos, mas, como exemplo, o Haplogrupo U foi certamente um haplogrupo importante causando consequências semelhantes, como destruição e degeneração. Para mim, há uma linha comum no que aconteceu em escala global, tinha a ver com a era híbrida, e os híbridos vinham em massa dos seus berços de Haplogrupo R, de escala quase continental na América do Norte bem como berços com o Haplogrupo U na Austrália etc. Somando todos os híbridos da era híbrida, pode-se dizer com segurança que eles causaram Drias, recente e outros períodos semelhantes anteriormente, todos juntos compondo o Holoceno, e causaram a elevação do nível dos oceanos em 120 metros. Eu afirmo que antes de começarem a virar o mundo, eles sabiam que o nível dos oceanos iria subir e se prepararam para isso. Também sabiam que o clima iria mudar, mas desta vez não estavam suficientemente preparados.
A combinação de degeneração dos solos, clima e degeneração do genoma humano e outros fez com que o Império Global colapsasse e se fragmentasse rapidamente, a maior parte do colapso começando por volta do colapso da Idade do Bronze, apresentando escassez e fomes, pragas e pestes, e o ano 1000, e ao longo do tempo a maior parte do conhecimento antigo se perdeu, e o que sobrou foi destruído. Observação: apresentei informações um pouco mais detalhadas apenas sobre Lommel, na Bélgica, mas posso garantir que estudei várias outras locais e algumas são parecidas e outras apresentam o mesmo padrão. Portanto, ao estudar e apresentar mais sites do Drias recente, o essencial da minha interpretação não mudará, apenas mais detalhes e uma melhor visão geral serão o resultado. Observação: a Grande Fome Medieval e a Peste Negra vieram logo após o ano 1000, e podem ser vistas como uma extensão do colapso que mencionei. Em seu rastro, muita agricultura foi abandonada e as florestas foram capazes de se recuperar e, obviamente, a sequestrar CO2 da atmosfera para depositar em sua biomassa viva e solos vivos, reconstruída e enriquecendo gradualmente os solos. Este era um tipo de retorno distorcido a algum tipo de agrofloresta de baixo grau. O clima esfriou e a pequena era de gelo começou logo após a Grande Fome e a Peste Negra. Intermezzo Britânica 2023. Pequena Idade do Gelo, intervalo climático que ocorreu desde o início do século XIV até meados do século XIX, quando as geleiras das montanhas se expandiram em vários locais, incluindo os Alpes europeus, Nova Zelândia, Alasca e o sul dos Andes, e as temperaturas médias anuais em todo o hemisfério norte diminuíram 0,6 graus Celsius. Fim do intermezzo. Embora eu não queira chegar a nenhuma conclusão definitiva, isso é sem dúvida algo que devemos pensar e estudar melhor. Para fazer isso, teremos que deixar de lado algumas suposições enganosas que fazem parte de nossa cultura. Além disso, quero deixar claro que não sou contra a agricultura, e ciente que a agricultura é a área que desempenhará e terá um papel importante em todas as soluções da tempestade perfeita. No entanto, terá que abraçar mais elementos das agroflorestas, como os ameríndios amazônicos praticavam agrofloresta em seu passado remoto. A evidência disto está desaparecendo, mas ainda existe para que possamos alcançá-la. A prática do tipo certo de agrofloresta enriquecida não prejudicar a agricultura, a indústria em geral ou a economia de forma alguma, faria a agricultura, a indústria e os humanos modernos prosperarem mais uma vez. Observação final: este vídeo é sobre as hipóteses do autor e não sobre as mudanças climáticas do tempo presente. Além disso, estou convencido de que todas as iniciativas e informações fornecidas pela ONU em relação ao clima são muito úteis e necessárias. Para saber mais sobre as mudanças climáticas atuais, consulte. O que é mudança climática? Nações Unidas. Obrigado por assistir. Tchau.